Olá, olá. Mais uma entrevista da nossa jornada internacional de felicidade no trabalho, Wellbeing Journey 2024. Eu sou Miguel, gestor da Leader Academy. Estou aqui com a minha parceira, também gestora da Leader Academy, Eliana Pinto. E a gente vai falar hoje de um tema super interessante que é aprendendo a aprender a ser feliz, aprendizagem autodirigida. A Eli é especialista em liderança humanizada, felicidade no trabalho, é facilitadora e design de experiências de aprendizagem, mentora, autora de livros. Somos coautores de um livro que chama Felicidade Mora e Trabalha Aqui, que a gente escreveu com mais outros 11 autores. Minha matemática tá boa aqui para fazer o cálculo, É. né? E Eli, seja muito bem-vinda. Vamos fazer essa conversa como todas as conversas que a gente teve ao longo dessa jornada fluida. Conta um pouco da tua trajetória, como é que você migrou de TI para trabalhar com sistemas humanos, como o nosso amigo Dani gosta de dizer. É. Então, a palavra é tua e eu vamos batendo papo fluido aqui. Bora lá. Obrigada, Miguel. Um prazer enorme conversar sobre essas coisas com você e com todo mundo que está aqui, né? Então, como você falou, eu realmente fiz uma migração, né? E eu gosto de falar, então, que eu saí de desenvolvimento de sistemas e fui para desenvolvimento humano. E olha só, hoje eu tenho muita consciência de que eu encontrei mais semelhanças do que diferenças nesse desafio. E por um único motivo, que eu fui autêntica nos dois contextos, eu usei as minhas principais forças, né? E aliás, é desse jeito que eu queria me apresentar aqui para todo mundo, falar um pouquinho das minhas forças, né? Eu sou uma pessoa que usa integridade, pensamento crítico e perspectiva, além do amor ao aprendizado, para saber o que fazer e como fazer as coisas. Eu uso esperança e prudência para fazer planos, né, analisar risco, entrar em ação, mudar de rota sempre que necessário. Uso a perseverança para ir até o fim dos planos que eu faço, apesar dos obstáculos, e também uso a apreciação da beleza e excelência para deixar esse caminho mais leve, mais agradável, né? Então, eu sou capaz de apreciar uma flor que eu vejo no meu caminho, um ato de bondade que eu presencio, ou até uma planilha de Excel cheia de cálculo, né? Então, este é o meu jeito de fazer as coisas, essa é a minha essência, né? E isso conecta totalmente com o papo que a gente vai ter agora, né? Tem a ver com autenticidade, né? Eli, até fazer uma provocação, porque eu acho que tem gente que não conhece exatamente a origem da pesquisa. Eu sei que a gente vai falar de forças ao longo mas tem uma pesquisa que foi feita pelo Peterson, pelo Seligman, que continua. Você tem o Ryan Nimick também, que continua lá no Instituto VIA, atualizando sempre os estudos sobre forças de caráter e virtudes, né? Que você mencionou algumas das principais tuas, das É, 24 que todos temos, né? é isso aí. E faz parte da jornada, né, do aprendiz se autoconhecer, né? Então é esse o nosso jeito de fazer as coisas, né, que a gente pode desenvolver cada vez mais, né, crescer como ser humano, como profissional. Isso está totalmente conectado com jornada de autodirigida, né, que é o nosso tema de agora. Então, já para abrir, né? Recomendo todo mundo conhecer, né? O VIA, como você trouxe, as forças de caráter, porque isso ajuda demais, né? No nosso autoconhecimento e na nosso desenvolvimento, né? E aí, indo já para, né, conceituar um pouquinho, né, o que que é a tal da aprendizagem autodirigida, né? Nada mais é do que eu, nesse papel de aprendiz, assumir a responsabilidade pelo meu próprio aprendizado, né? Então, eu virar protagonista da minha jornada de aprendizado, de educação, tá? Então, eu não delegar isso para as outras pessoas.
E Uhum. aí tem um monte de coisa por trás disso, né? Porque só falar assim parece que é simples, né? Mas é bem desafiador por causa da cultura que a gente tem, né? Então, o aprendiz autodirigido, ele é, usa muito de curiosidade, né, de criatividade, de autodescoberta, né, e faz as coisas de forma intencional, né? Faz as coisas de forma de propósito, né? Não quer dizer que não vai aprender coisas assim por acaso, né? Descobrir coisas do nada, né? Como a gente fala. E tem isso também, né? Que precisa do quê? De atenção, né? Você precisa ter atenção no momento presente para a gente aprender com o que está acontecendo, né? Mas tem muito essa postura da intencionalidade, né? Então, a gente entender como a gente funciona e como a gente aprende é super importante, porque vai facilitar na jornada, né? Então, eu aprender algumas técnicas, né, tal, isso é super importante. Só que mais importante que isso é o jeito que eu olho para a aprendizagem, o jeito que eu Uhum. encaro isso, né? Tem a ver com a minha mentalidade, né? Então, essa questão de eu entender que a aprendizagem não é só dentro de sala de aula, né? Eu aprendo em todas as situações, né? Em todos os momentos, até o último minuto da nossa vida. Isso muda bastante, né? E que eu posso criar situações, né, e criar estratégias para aprender o que eu quiser, né? O que me brilhar os olhos naquele momento da minha vida, né? Então tem muito a ver com curiosidade e com descoberta, né? Então essa é a essência aqui da ideia da aprendizagem autodirigida, né? E, O, e fala. Eli, até me ocorre aqui, que você colocou o título Aprender a Ser Feliz, né? E quando o Seligman começou a fazer o estudo, né? Você sabe que ele começou a estudar psicologia positiva porque a filha tem uma história, né? Que a filha ensinou que ele era, comentou que ele era ranzinho, né? É isso aí. E aí isso foi o que alavancou, falou, pô, vou estudar, que foi fruto do primeiro livro, né? Então, eu acho que da perspectiva do que você traz também tem isso, né? De eu usar não só para adquirir não só conhecimento técnico, você bem comentou isso, né? Mas conhecimento que também contribui para o meu bem-estar, para o bem-estar das pessoas que estão ao redor, né? Aprendizagem autodirigida também nessa linha, né, Eli? Total, Miguel, total, né? Assim, a relação que eu vejo, e vamos explorar um pouquinho aqui, né? De aprendizagem autodirigida com felicidade, né? Que é o que você está trazendo, meu, assim, elas não se desgrudam, né? Tem muita intersecção, né? E por que que esse negócio é meio desafiador, né? Por que que a gente não consegue fazer isso de forma tão natural? Justamente por causa da cultura, né? Do jeito que a gente foi criado. As escolas tradicionais, né, Miguel? É assim, você estuda para tirar nota na prova, não para aprender, né? Você tem que dar a resposta que o professor espera, ou de acordo com o livro-texto. Você não tem espaço para questionar, para pensar diferente, para criar uma outra coisa, né? Então, o ambiente escolar, né, foi moldando a gente e a gente leva isso para a vida adulta, né? Então, eu diria assim, quando a gente compara a aprendizagem das crianças, né, com a aprendizagem de adulto, tem muito mais semelhança do que diferença, Uhum, né? O ponto é que por causa dessas relações que a gente foi tendo, né, ao longo da infância, e tal, essa cultura, né, que a gente tem, a gente foi perdendo aquela naturalidade da curiosidade, da descoberta, da criatividade que toda criança tem. É inato isso. Isso é do ser humano. Só que a gente vai perdendo culturalmente isso, né? E aí a gente cria crianças e depois adultos, né? Cria crianças esperando o professor dizer o que é para fazer, né? E depois adultos, por exemplo, dentro de organização, esperando o chefe dizer o que é para fazer, né? Então, fica aquela coisa, né? A gente entra numa zona de apatia, na verdade, né? Que é o oposto de felicidade, né?
Uhum, Então, quando eu estou nessa situação, né, dentro de uma organização, por exemplo, né, que eu estou ali no subfuncionamento, né, eu estou esperando outras pessoas dizerem o que eu tenho que fazer, eu não me desafio, né, e o meu gestor também não coloca desafio para mim, porque não tem uma relação de confiança aí, uhum, ele não enxerga as minhas forças e o meu potencial e nem eu, né, então todo mundo entra nessa zona de apatia, que começa a definhar, né? Que é o oposto do florescimento, que é o oposto do que nos traz felicidade, né? E aí, ó, a gente já conecta com outro conceito, que é o conceito do flow, do ah, Csikszentmihalyi, né? legal. Porque, como é que é isso, né? Eu tenho duas variáveis, né? Que aquela é as minhas habilidades, né? E os desafios que eu tenho, né? Então, quando eu consigo equilibrar isso, né, eu me desafio num nível, né, que eu me sinto capaz de realizar, eu entro num estado de flow, né, num estado de fluxo, né, que a gente pode chamar de engajamento, que é um pilar da felicidade. Né? Uhum, Então, ali eu floresço, né? Ali eu consigo dar o meu melhor, então, quando eu entendo isso, né, quando eu entendo que eu funciono dessa forma, né, e o meu gestor também, né, então aí sim a gente começa a criar ambientes mais saudáveis, ambientes mais criativos, né, que eu consigo extrair o melhor de cada um, né? Então, olha só, outra conexão com a felicidade, outra né? conexão. Eu até ia falar esse negócio do Flow, porque eu acho que esse gráfico do Flow devia ser utilizado em qualquer PDI. Ou seja, você vai desenhar um PDI para a pessoa, um plano de desenvolvimento individual, ou você vai desenhar para você. Você conhece quais são as suas forças, o teu desafio está muito maior do que você vai dividir o desafio em pedacinhos menores, porque aqui tem os dois eixos que você comentou, né? A É, força, as forças, o potencial, né? Os pontos fortes e o desafio, né? E tem que ter dar um quesinho a mais, né, de limite para você é. aquele plus Friozinho a na mais que o pessoal barriga, né? fala, Tem que né? dar o Friozinho na barriga, friozinho. né? Ó, até para ter essa questão da curiosidade, né? De descoberta que você bem comentou aí no Sim, começo do trabalho, né? Da entrevista, né? Falando de aprendizagem autodirigida, né? pois é. Ele, É, uma coisa que me ocorre aqui, até porque eu não consigo tirar da cabeça que a aprendizagem autodirigida e lifelong learning, que é o termo que todo mundo, se abre o LinkedIn, cuida da sua carreira, lifelong learning, vai ter que aprender a vida inteira. E aí aquela oferta gigante de cursos, né? Ou seja, tem curso de tudo quanto é cor e sabor, né? E aí esse processo de escolha, como é que você enxerga que ter esses elementos que contribuem para a aprendizagem autodirigida faz com que a gente encare melhor essa jornada de lifelong learning? pois é. Essas duas coisas, né? Tanto o aprendiz autodirigido quanto essa aprendizagem ao longo da vida, né? Que a gente está falando, ser um lifelong learner, né? Isso tudo tá super correlacionado, né? Uma coisa tem a ver com a outra, né? Todo aprendiz autodirigido também é um lifelong learner, né? É, E aí, né, como eu falei, é importante a gente entender como os seres humanos aprendem, porque facilita a coisa, né? Então, sim, é importante, e eu posso falar umas coisas rapidinhas aqui, né? Por exemplo, primeiro de tudo, né, a gente entender que a gente precisa ter atenção naquilo que a gente está querendo aprender, né? Então, esquece essa história de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, multitarefa. Não, eu preciso prestar atenção para aquilo entrar adequadamente no meu sistema, vamos falar assim, né? Para entrar, né? Depois eu preciso de tempo, né? Então eu gosto muito da ideia do slow learning, né? É uma coisa que começaram a falar, né? Agora também, graças a Deus, né? Eu preciso de tempo para aprender, então eu preciso ter contato com aquela coisa nova, né? E começar a pensar sobre ela, começar a refletir, né? Como que isso se conecta com conhecimentos anteriores, né? Que é a etapa que a gente chama de síntese. Eu preciso dar significado para aquilo. E isso é um processo muito individual. Né? Então, o jeito que eu conecto, né, com os meus conhecimentos, o jeito
gera o significado é diferente do que você faz, por exemplo. E a gente faz Uhum, isso em ritmos diferentes, né? Então a gente precisa respeitar isso também nos indivíduos, né? E depois entender como que a gente deixa isso grudado na cabeça, né? Que é o que a gente chama da retenção, né? Como que eu vou lembrar disso, né? No futuro, quando eu quiser aplicar, né? Então também tem alguns truques, né? Vamos falar assim, né? E basicamente a gente pode falar de estado emocional, né? De emoção. Então, o estado emocional do próprio aprendiz, de quem está comigo, né? Do facilitador que está comigo, isso influencia muito na aprendizagem, né? Ajuda a uhum. reter, né? E também a repetição, né? Então, esses são elementos assim que ajudam demais eu recuperar aquilo no futuro para usar nos diversos contextos da minha vida real, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é, como eu falei no começo, né? É o jeito de olhar, né? A mentalidade. Aí eu trago aqui mentalidade de crescimento da Carol Dweck, né? Então, se eu não tenho essa mentalidade de crescimento, ou o que eu vou chamar aqui também, né, de mentalidade de aprendiz, nada acontece, né? Então, eu tenho que entender que eu sou capaz de aprender as coisas, né? Eu não é uma questão de sorte, né? Tipo, não, eu nasci desse jeito, então não vou mudar, sabe? Aprendiz entende, né, que com esforço, né, com empenho, ele consegue aprender alguma coisa. E encarar, né, também o esforço como uma coisa boa, né, e os erros e o desconforto, né, em algum nível aí, como parte do aprendizado. Né? Então, experimentar, errar, tentar de novo, né? Falhar, tudo isso faz parte do aprendizado. Então, quando eu entendo isso, né, muda tudo. Então, essa é a parte, né, que eu falo que é muito de mentalidade, né? Então, é interessante eu entender algumas técnicas, né, como que a gente funciona, ter mentalidade de crescimento, aprender a ter atenção, né? Então, aqui eu trago a atenção plena, por exemplo. Então, exercitar a atenção plena, ou mindfulness, né? Como a gente fala em inglês, super importante. E eu também ter estratégias, né? Lembra da intencionalidade que a gente falou? Eu ter estratégias para aprender o que eu quero. Então, Uhum. pode ser dentro de sala de aula formal, pode ser curso livre, pode ser eu aprender junto com outras pessoas, pode ser eu aprender sozinho, ler um livro, assistir um vídeo, um monte de coisa, né? Então, várias maneiras, né? E também é, vários formatos, né? Então, isso tudo depende de estratégia, de uma curadoria e fazer, né? Então, criar as situações para o aprendizado, né? Então, a gente colocar isso tanto como aprendiz na vida pessoal, vamos falar assim, né? Ou quanto relacionado à nossa vida profissional, né? Então, a gente pode trazer tudo isso de forma intencional para a vida profissional também, né? Ele me ocorre até um negócio, né? Porque a estratégia é aquilo que funciona para você, né? Hum, Pro teu jeito, teus objetivos, né? Para aquilo que você quer para você, né? é isso. Não precisa ser, ó, você tem que usar um Pomodoro, ou tem que fazer 15 minutos de tal coisa. Então é encontrar o que faz sentido para você, né? Mas aí essa coisa da experimentação, ela é interessante, né? De exercitar a curiosidade, porque é engraçado. Vou falar como eu aprendi e como eu aprendo hoje, né? E como é que eu vou aprender no futuro, eu nem sei, porque tem tanta coisa nova que quanto mais eu conheço aquilo que faz sentido para mim, eu consigo pensar melhor das coisas que me chegam, porque é muita coisa que chega hoje na mão, Ah, ou buscar melhor, fazer uma autocuradoria do que faz sentido pro aprendizado, né? Então, até vou te dar um exemplo, por exemplo, da música, que não tem. Posso estudar milhões de estilos, mas tem um estilo onde eu vou conseguir me expressar melhor. E eu acho que nas empresas, né, Eli, a gente já vai falar das empresas, seria muito inteligente, né, que em vez da gente
jogar um cardápio gigante e falar, olha, todo mundo tem que aprender tudo isso, ou joga o cardápio e vocês se viram aí com os 100 cursos que a gente tem à disposição. O que você tem para comentar para a gente em relação a como encarar isso dentro da organização, né? Boa, boa. Isso é tema assim fundamental e é papo infinito, né? Como eu gosto de falar, né? Tem muita coisa para falar aqui, né? Mas assim, eu enxergo muito essa coisa, né? Então tem a aprendizagem, tem a felicidade, né? Que essas coisas se conectam pra caramba, e tem o ambiente, né? Então, quando a gente traz isso para as organizações, a gente pode falar, né? Ambiente é cultura, né? Então, a gente pode falar de cultura de aprendizagem, né? E a gente pode falar de segurança psicológica, né? Então, como isso acontece na organização, né? E olha como, de novo, essas coisas se conectam com tanto com a aprendizagem quanto com felicidade, né? Uhum, Quando a gente fala de segurança psicológica, por exemplo, né? Só para trazer rapidinho aqui uma linha o do Timothy Clark, né? Ele fala de 4 estágios, né? De segurança que a gente pode encontrar. Um é o de inclusão, ou seja, eu senti que eu pertenço àquele grupo, eu posso ser autêntica, né? Lembra que a gente falou disso no começo do papo, né? A uhum, autenticidade é um fator chave na aprendizagem autodirigida e na felicidade, né? Quando a gente estuda a felicidade, a gente vê isso, né? Eu só sou feliz se eu consigo ser autêntica, né? Fazer as coisas do meu jeito, certo? Então, já conecta aí, né? No primeiro passo aí da segurança psicológica. Depois é o próprio aprendizado, né? Eu tenho que me sentir segura que eu posso aprender. Então, naquele ambiente, eu posso fazer perguntas, eu posso eh, experimentar, né? Eu posso eventualmente errar, não vou errar de propósito, né? Mas quando eu errar, não serei punida, né? Eu tenho espaço para crescer e me desenvolver. Então, esse é o segundo pilar. Olha como isso conecta com tudo que a gente acabou de dizer, né? uhum, O terceiro é contribuição, né? Então, eu senti que eu posso contribuir, né, com o que eu tenho de melhor. De novo, a gente fala de força, de autenticidade. Então, é o meu jeito de fazer as coisas, né? Conecta com job crafting, né? Como eu quero contribuir para aquela equipe. Tudo a ver com felicidade, certo? E o quarto pilar, que é eu me sinto seguro para desafiar como as coisas são feitas, né? Mudar o status quo, né? Então, eu posso levantar a mãozinha lá na reunião cheia de chefe e falar: vocês não estão vendo que isso aí não está legal, né? Que tal a gente melhorar? Eu tenho uma ideia. Então, isso tudo me leva para um lugar de me desenvolver como pessoa e como profissional, né? uhum, E eu colaboro com a equipe que eu tô, com a empresa que eu tô. Todo mundo sai ganhando com isso, né? Eu tenho ali um ambiente que favorece, né, que eu dê o meu melhor, né? E aí, quando a gente vai para o lado da cultura de aprendizagem, a segurança psicológica está dentro, né? A cultura de aprendizagem é mais as lideranças, né, dando espaço para isso tudo acontecer, né? Então, realmente dando segurança psicológica para os times e oportunidade de aprendizado. Até, por exemplo, colocando na agenda espaço para aprender. Então, ó, tem aquela coisa do aprender sozinho, então eu preciso do meu momento de hiperfoco, de concentração, e tem os momentos do social learning, que a gente fala, né? Eu aprender com os outros, né? Então, estimular também os colaboradores a colaborarem, né? Uns passarem para os outros, compartilharem experiências, uhum, né? De uma forma natural no dia a dia. Então, encarar a aprendizagem como um processo e não como um evento. Então, meio que sair daquela coisa das trilhas obrigatórias, né? Que onde o RH define o que as pessoas têm que estudar aí de forma obrigatória, sair desse lugar
e ir para um lugar de cocriação dessas jornadas, né? E mostrar para as pessoas como aquilo conecta com os objetivos individuais e organizacionais, né? Então, como conecta os meus interesses como profissional com o que a empresa espera de mim, né? Como aquela equipe espera de mim. Como que essas coisas se conectam, né? Então, eu dar significado para aquilo, né? Para eu ter interesse em fazer aquela jornada e construir a minha jornada. Eu posso estar num estágio de desenvolvimento diferente de você. A gente pode ter a mesma função, o mesmo cargo, mas a gente tem algumas diferenças, claro, né? Todo mundo tem. Então, eu posso escolher fazer uma experiência de aprendizagem, você escolher fazer outra e tá tudo certo, né? Então, como é que a gente constrói isso, sabe, para dar mais autonomia para as pessoas, né? É, isso tem a ver com cultura de aprendizagem, né? Então, é você olhar colaboração e compartilhamento, né? E aplicar, né? Isso também é importante, né? Aplicar o que está sendo aprendido no dia a Uhum. dia, né? Então, não é aquela coisa que eu vou estudar aqui, quem sabe um dia, daqui não sei quanto tempo, talvez seja útil para eu aplicar no trabalho. Não, tem que ser útil agora, né? Então, isso faz a gente se movimentar para aprender, né, Miguel? É até interessante, porque eu olhando aqui, a gente tem os movimentos, vamos criar a universidade corporativa, naquele modelo mais antigo, né? E o que acontece é o cardápio e as trilhas, né? E hoje, cada vez mais eu estou convencido que se tiver que criar alguma coisa, cria uma comunidade de aprendizado, né? Onde as pessoas estão lá, como acontece muito na tua área de origem. Na área de TI, É, tem muitas linguagens, né? As linguagens abertas, onde o pessoal tem os fóruns ali, que o pessoal coloca os códigos e não tem problema em colocar e compartilhar, porque isso acelera o aprendizado, né? Quanto mais a gente compartilha, mais rápido a solução está à disposição, né? Não tem, vamos dizer que tem mérito de autoria, mas não tem direito autoral, porque é o que você faz com aquilo, né? Que vale a pena. E pensando na empresa, quantas práticas, né? Não só de tecnologia a gente tem que poderiam ser compartilhadas, né? A pessoa sendo ela mesma, então, sendo autêntica, ela pode contribuir para coisas que vão além do que a descrição de cargo dela diz, que acaba sendo limitada e não reflete a realidade, né? Eu, pelo menos, vejo aí, não reflete a realidade. E acho que precisa de coragem, né? Porque eu opa, vejo que esse é o caminho, né, Eli, sim, de evolução dos processos de aprendizado dentro da organização. Não consigo separar autoconhecimento, bem-estar, de aprender coisas novas. exatamente, Miguel. Disse tudo, concordo plenamente, né? E assim, precisa de coragem mesmo, como você falou, né? Então, essa jornada, né, de aprendiz autodirigido, precisa de muita coragem, muita curiosidade, né? Para a gente conseguir criar coisas, né? Porque aprender tem a ver com criar, né? E não só ficar repetindo o que está sendo feito, né? E os líderes, né? Tanto o gestor direto quanto as pessoas de recursos humanos, né? A área de pessoas, precisa sair desse lugar de professor, né? De chefe, e ir para um lugar de facilitador, né? Então, assim, eu facilito que você aprenda, né? Eu desenho um contexto, desenho aqui um ambiente favorável à aprendizagem, né? Então, eu adoro aquela metáfora também que fala do solo fértil, né? As Uhum. organizações têm que ser solo fértil para cada um poder florescer, né? Então, eu estou ali com o meu entusiasmo, né? Com a minha motivação, eu entendo como eu posso contribuir, e eu tenho que encontrar um lugar que me deixe contribuir, né? Com o que eu tenho de melhor. Se não, a gente volta para aquela coisa da escola, né? Então, aliás, né? Então, só um comentário aqui que eu lembrei.
as escolas, elas falharam muito em muitas coisas, né? Então, por exemplo, educação socioemocional entrou, né, como obrigatoriedade não faz muito tempo na Base Nacional Comum Curricular, né? Mas até hoje a gente vê escolas que não sabem o que fazer com isso, né? Até tem, né, na grade educação socioemocional, mas assim, para inglês ver, né? E isso é muito recente, né? Se a gente olha para a história da escola na humanidade, né? Então é muito foco mais em hard skill, né? Como a gente fala, do que as habilidades para a gente viver, para a gente sobreviver, né? As socioemocionais, soft skills, power skill, né? Como a gente queira chamar. Então, as escolas, elas não preparam as pessoas para o mundo, né? Nem para o mercado de trabalho, né? Tanto que surgiu um monte de MBAs da vida, por exemplo, né? Que são cursos que tentam preencher esse buraco, né? Porque você sai da Uhum. faculdade sem saber fazer nada, né? E aí é uma loucura, né? Só que, e tem as universidades corporativas, né? Como você falou, que eu acho uma maravilha, né? Eu acho muito legal ter. É, porque você vê, né, que tem a preocupação com a educação. O problema é quando eles repetem o modelo da escola, né? Então, replica aquele modelo da escola que vem com as trilhas obrigatórias, né? Pune o colaborador se ele não faz. As métricas, quantas pessoas ou quantas horas foram, aplicadas. E não é por aí, né? A gente tem que olhar para mudança de comportamento, aplicação de conhecimento no dia a dia, né? Colaboração, compartilhamento, essas coisas que a gente tem que olhar, que vai refletir nos números de negócio. Não tem como, né? Se cada um está colocando o seu melhor ali, né, na sua função e também entendo, né, eu posso olhar para a área do lado, né, que é a questão da segurança psicológica, todo mundo colaborar, né? Não tem como isso não ser bom. É bom para o indivíduo e é bom para a organização, né? Então, aumenta a inovação, aumenta a produtividade, aumenta lucro, né, Miguel? Tudo isso tá conectado, né? Não, muito legal ali. E eu enxergo que esse caminho de dar voz para as pessoas e propor que elas aprendam a aprender, né? Ou seja, que a gente coloque isso, ele deveria ser o foco principal da área de desenvolvimento humano organizacional, mais do que definir, que eu diria, guardião de que isso esteja acontecendo, que os líderes e equipes tenham as ferramentas adequadas para cuidar de si, né? E dos outros colegas também, apoiar os colegas, as pessoas que trabalham, né? Colaborar. Mais do que definir uma trilha específica com tema específico, né? Eu enxergo muito isso, né? A gente tem visto Sim, esse avanço. sim. Eli, mais alguma consideração que você queira colocar, que está aí no teu radar do nosso papo? Sim, só falar o seguinte, né? Essa história das tendências, né? Como você está falando. Realmente, né? Eu vejo que é tendência, né? Cuidar dessa aprendizagem corporativa, colocando o aprendiz no centro, né? Isso é tendência, graças a Deus, né? Espero que essa coisa espalhe Não de sei. verdade, né? E isso Também. acaba definindo a experiência do colaborador, né? A marca empregadora fica mais forte e por aí vai, né? Porque quem não quer se desenvolver no trabalho, né? Então tem espaço para isso. Então colocar a aprendizagem corporativa na estratégia do negócio, isso é tendência, né? E também sair dessa questão das trilhas obrigatórias, né, aqueles treinamentos de prateleira, né, tamanho único, né, como a gente fala, porque tamanho único não serve para ninguém, né? E mais a questão do personalizado, o que que faz sentido para aquelas pessoas, para aquele indivíduo, para aquele grupo, né? Então, entender o momento e fazer coisas que façam sentido imediatamente, né? Como é que eu vou aplicar isso que eu estou aprendendo agora, nos meus desafios de agora, não é daqui 2 meses, nem daqui 2 anos, né? Então, como que eu ligo os meus desafios do dia a dia com essa aprendizagem, né?
Então, isso, tendência, olha que coisa boa, né? E mais um último recado, né? Quando a gente vai para essa linha da aprendizagem autodirigida, né? Todo mundo fazendo isso, né? A gente se capacita, a gente se habilita a criar futuro. Então a gente sai daquele lugar de só se atualizar porque alguma coisa nova aconteceu, né? E ao invés disso, eu crio futuros, né? Então, inovação está totalmente ligada aqui. E que empresa não quer ter esse tipo de capacidade, né? E aprender a aprender é aquela habilidade master, né? Que nos habilita a aprender todas as outras, né? Então, é uma chave para a gente saber navegar na incerteza, para a gente saber Sim, navegar nos ambientes complexos. sim, inclusive eu ia falar que aprender já é algum critério e deveria ser critério de seleção e de preparação das pessoas, muito mais do que fazer um currículo olhando se a pessoa sabe Python ou não, porque daqui a um ano vai ser outra linguagem, Isso aí. outro padrão, né? E realmente para navegar, né, na incerteza. E aí já vou fazer o ganho, vou puxar o gancho pro, pro evento que a gente vai fazer no dia 20 de abril na Dengo, na fábrica de Dengo, que é a loja central da Dengo, tem uma área de eventos muito legal lá. É, vamos fazer um encontro, é um sábado de manhã, das 9 às 12, e a ideia é trazer todas essas ferramentas, algumas que ele comentou, ferramentas de bem-estar para melhorar a tomada de decisão e a nossa relação com a incerteza, né? Então, quanto mais a gente tem consciência e intenção de como a gente quer contribuir, mais claramente a gente vai fazer escolhas diante de um ambiente que é cada vez mais incerto, é cada vez mais complexo, a gente vai ter que lidar com ele, mas a partir de uma clareza de quem eu quero ser e intenção, a gente consegue trabalhar melhor isso e a gente vai conectar isso com coisas práticas do dia a dia de trabalho, né? Não vai ser teoria não, né? Então a ideia é conversar, um workshop, né? O que chama vem primeiro da série, né? Vem junto. A gente vai fazer uma série de eventos e tá aí o convite para vocês. Também quero lembrar que nós da Leader Academy e da Mapa de Talentos também ajudamos a tradução de uma pesquisa global de felicidade no trabalho e que a gente tem a oportunidade de que as empresas que queiram responder ou participar possam responder e ter os seus dados. A gente está olhando isso, né? A pesquisa ela é conduzida pela World Happiness Foundation e pela Happy Force. World Happiness Foundation é a Fundação Global de Estudo da Felicidade, é um instituto, e a Happy Force é uma startup que está apoiando, que faz parte do conselho lá. Então, eles organizaram o desafio no nosso colo. Vocês querem traduzir a pesquisa em português? Pô, bora lá e já tem algumas empresas que estão participando. Então, deixo o convite aí e essas informações vão aparecer de alguma forma para você que se inscreveu no seu e-mail ou no grupo do WhatsApp ou por sinal de fumaça ou no LinkedIn. Vai chegar para você os detalhes dessas duas coisas, do nosso primeiro evento e da pesquisa. Eli, como você falou, é conversa infinita. Se a gente É. pudesse deixar aqui, ficava rodando em loop, né? Em espiral, né? É isso Fecha um aí. ciclo, sobe, né? Espiral Então, positiva. É. pois Obrigada, é, viu, Miguel? obrigado. Obrigado a quem nos assistiu e contem com a gente. Obrigada, até mais.